é o título da passagem. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se, para que o Senhor não os fira. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderia subir ao monte Sinai, pois vós não ordenastes expressamente, dizendo: fixa limites ao redor do monte e declara-o sagrado. Vai, disse-lhe o Senhor, e desce. Subirás em seguida com Arão, porém não ultrapassem os limites, os sacerdotes e o povo ao subir junto do Senhor, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhe: palavra do Senhor. Nós estamos aqui no livro do Êxodo, que faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Segundo a tradição da igreja, o livro do Êxodo foi escrito por Moisés. Moisés, para quem não sabe, na sua época existia um faraó chamado Ramsés II. E o faraó levanta um decreto, ordena para que matassem os meninos que estariam nascendo. O decreto então foi levado para as parteiras. Entretanto, no Êxodo, no capítulo 1, elas negam a fazer isso, e o povo continua se relacionando, se multiplicando, e nesse contexto nasce Moisés. Os seus pais o tiveram escondido em casa durante 3 meses, e ali cria Moisés nesses 3 primeiros meses. Só que o menino ia crescendo, e uma hora ou outra o faraó iria descobrir. Então o que os pais fazem? Pega Moisés, coloca no cesto e coloca no rio chamado Rio Nilo. Uma certa tarde, a filha do faraó vai até o rio e ele se depara com aquele cesto. Ao abrir o cesto, ela vê que é uma criança. Então ela pega aquele menino e leva para o palácio, para que ele pudesse crescer na casa do palácio do faraó. Então Moisés, esse que escreve este livro, nasce nesse contexto, todo conturbado, cheio de dificuldades, cheio de problemas. Quando ele vai crescendo, a palavra vai dizer que ele é um homem gago. E talvez essa sua gaguez poderia ser também pelo fato de tudo que ele passou. Quantas vezes talvez Moisés queria chorar e os seus pais tinham que tampar a sua boca, porque se o faraó descobrisse, iriam matar. Então Moisés, ele cresce, ele é gago, e aí diante de situação na Sagrada Escritura, vai dizer que ele mata um homem, um egípcio. Ele mata um homem em terra debaixo da areia, e no outro dia, quando ele está discutindo com outro homem, o homem revela ali que ele tinha matado aquele egípcio. Moisés, desesperado, angustiado, foge. Fugindo, ele fica 40 anos na terra de Madian com o seu sogro. 40 anos Moisés vive ali com o seu sogro. Talvez
ali era um episódio de alguém que estava fugindo, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, até mesmo pelo pecado. Mas para Deus não. Ali Moisés estava sendo preparado para a missão que ele iria receber posteriormente. Este era Moisés. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para viver deprimido, mas aí Deus levanta sobre ele essa missão. Moisés. O livro do Êxodo, na tradução, vai revelar o significado, que quer dizer saída. Então este livro que nós lemos agora narra a história de um povo que está em escravidão, está escravizado no Egito, mas também demonstra a libertação que esse povo vai passar por meio da mão de Deus. Deus liberta o povo, Deus liberta o povo de Israel da escravidão, das dificuldades, dos problemas. O livro do Êxodo vai trazer o povo que sela uma aliança com Deus no Monte Sinai, lá no capítulo 3 do mesmo livro que nós lemos. Então, se nós pudéssemos resumir este livro, nós iríamos resumir em 3 pontos, em 3 partes que ele é dividido. A primeira parte, o qual eu falei, a saída do povo do Egito, um povo que fica escravizado 40 anos, 400 anos, dificuldades, problemas, escravizados. Mas aí quando morre o faraó, aquele amigo de José, não José o pai de Jesus, o outro José do Antigo Testamento, Deus então se levanta para libertar o povo do Egito. Vai trazer também a segunda parte, a travessia do povo no deserto, um percurso, uma viagem que era para durar apenas um mês, dura 40 anos. Vai ter também a aliança do povo do Sinai, a construção do santuário, a reconciliação com Deus, enfim, este é o contexto do livro do Êxodo. O povo do Egito sendo liberto após 400 anos de escravidão, e Deus tira esse povo, Deus liberta esse povo, e ali após 40 anos eles vão entrar na terra prometida. E aí vai ter as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Judá. No capítulo 3 de Êxodo, narra a sarça no Monte Horebe, onde Deus experimenta, onde Moisés experimenta a presença de Deus. E agora nós chegamos no capítulo 19, que foi o qual nós lemos agora. Todo esse contexto que eu falei agora é para nós entendermos quem era Moisés e o que nós lemos agora. Esse homem que viveu todo esse contexto, falava face a face com Deus, experimentava diariamente a presença de Deus e vivia aquilo que nós queremos falar hoje e rezar hoje, um avivamento em sua vida. Todo esse contexto, relâmpagos, trovões, fumaça, representa a presença de Deus. E o que é então, meus irmãos, o avivamento? O avivamento é a presença, é a manifestação gloriosa da presença de Deus. A manifestação gloriosa da presença de Deus. Na sua casa, o seu relacionamento com Deus precisa diariamente de um avivamento. De um avivamento. Mas por que então nós estamos aqui nessa noite? Porque nós precisamos entender o que nos impede de experimentar a presença gloriosa do Senhor.